Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja contigo. Seja bem-vindo ao meu, ao seu, ao nosso canal Metanoia. Aqui vamos falar sobre Jesus, o que Jesus nos ensina através das Escrituras e que a palavra de Deus possa transformar a sua vida em nome de Jesus. Vamos para a palavra de Deus hoje está lá no Evangelho que escreveu Marcos, capítulo 1, versículo 25, diz assim, 25 e 26. Cale-se e saia dele. E repreendeu Jesus. E o espírito imundo sacudiu o homem violentamente e saiu dele gritando. Aqui sabemos esse contexto. Jesus estava iniciando seu ministério, tinha saído do batismo com o João, tinha saído das suas tentações do deserto e Jesus começa a anunciar o evangelho do reino de Deus, falando que o reino de Deus estava próximo e que todos deveriam se arrepender. Arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Jesus começa a sua trajetória e começa a chamar os seus primeiros discípulos. Ele vê Pedro e seu irmão pescando, vê os filhos de Zebedeu pescando também e os chama e faz os convites para eles deixarem de serem pescadores de peixe e se tornarem pescadores de homens. Até aí tudo bem, Jesus chama esses discípulos para poder o segui-lo, eles abandonam tudo, deixam as suas redes, deixam os seus barcos, deixam a sua vida de pescaria de peixe e começam a caminhar e a seguir a Jesus. Até que Jesus, em um sábado, ele entra na sinagoga. Na sinagoga, ali ele começa a ensinar. E diante do seu ensino, lá se encontra-se um homem endemoniado. Esse homem que estava endemoniado se manifesta diante de Jesus e Jesus diz essas palavras para ele assim: cale-se e saia dele. Repreendeu Jesus. Jesus repreendeu aquele demônio daquele homem que estava preso, aprisionado, com castas de demônios sobre a vida dele. O que nós podemos aprender aqui hoje? Podemos aprender algo, que diante do Senhor Jesus, todas as castas de demônio precisam se calar-se. Além de se calar-se, precisa ser expulsa. Porque Jesus tem o poder de repreender. Jesus tem o poder de mandar se calar. Jesus tem o poder de mandar expulsar. E Jesus tem o poder de libertá-lo. Mas uma coisa que chamou a atenção nesse texto foi que Jesus chamou discípulos para serem pescadores de homens. Como assim pescadores de homens? Se aqueles homens eram pescadores de peixes. E o peixe vive dentro do mar. Quando ele sai do mar, ele morre. O habitat natural do peixe é o mar. Ou seja, pescadores que tiravam o peixe da vida e traziam para a morte. Agora Jesus estava chamando eles de pescadores de homem. Iam tirar da morte e levá-lo para a vida. Mas que vida é essa? A vida com Jesus. Jesus tem o poder de tirar o homem do lamaçal do pecado e assim ele começar a viver. Mas para isso, assim como o peixe sai da água e cai na isca do anzol do pescador, e sai da água e o pescador pega e aquele peixe precisa morrer para que ele sim seja útil para o pescador, assim é o homem. O homem, quando é pescado pelo Espírito Santo, pescado pelos pescadores que Jesus chamou pescadores de homens, esses homens precisam morrer da sua velha natureza. A velha natureza do peixe era dentro da água. Quando ele sai da água, ele morre. A velha natureza do homem é dentro do pecado. Quando ele é alcançado pelo Evangelho de Jesus, ele precisa sair do pecado e morrer para aquele outro mundo e ter uma nova vida em Cristo Jesus. Jesus nos chamou para sermos pescadores de homens. Não pescadores de coisas, mas de homens. E homens que pescam homens, tiram homens do lamaçal do pecado, tiram homens de uma vida de pecado, tiram homens de uma vida de desastre e traz vida. E essa vida é uma nova vida, uma vida abundante em Cristo Jesus. O porquê? Porque Jesus nos deu vida. Ele nos fez assim, pescadores de homens. E Jesus tem poder e autoridade para poder repreender o demônio, para poder expulsar o demônio e libertar qualquer vida. Porque diante do Senhor, todos devem se prostrar. Diante do Senhor, todo joelho dobrará, toda língua confessará que somente Ele é Deus. E nós somos pescadores de homens. Você é pescador de homens. O seu trabalho, o seu objetivo é colocar as mãos naqueles que estão presos, num lamaçal do pecado. O seu trabalho é anunciar o evangelho para aqueles que estão presos no lamaçal do pecado. Eu costumo dizer que nós somos a iscas
iscas de Deus no anzol de Deus. Somos a isca, o Senhor nos colocou em um anzol e toda isca ela precisa chamar a atenção do peixe. Eu e você, como isca, temos que chamar a atenção desses peixes que estão no lamaçal do pecado. Temos que chamar a atenção deles porque através do pescador que está balançando a sua linha e o anzol está balançando a sua isca, a partir do momento que o pescador fisga a isca, o Senhor puxa. O Senhor puxa e o anzol fisgou e o Senhor tira do lamaçal do pecado e traz para a vida. E eu e você somos o instrumento de Deus. Eu e você somos a isca do Senhor para poder alcançar vidas nesse mundo. Porque o mundo jaz no maligno, mas toda a criação geme e clama pela misericórdia do Senhor. Eu e você, como homens, como mulheres, que queremos anunciar o Evangelho do Senhor, porque assim o Senhor nos chamou para isso, para anunciar o seu Evangelho. E como é que nós podemos anunciar o Evangelho de Deus? Através das nossas vidas, através de nossas ações. Somos pescadores de homens, não pescadores de coisas. Que tipo de homens nós devemos pescar, Diego? O tipo de homens que estão presos no lamaçal do pecado. O tipo de homens que estão presos na mentira, presos no engano. Tipos de homens que estão endemoniados, que necessitam e carecem da palavra de Jesus para poder falar: cala-se, aquieta-te, sai em nome de Jesus. A palavra de hoje é: saia, cale-se, em nome de Jesus. Eu repreendo agora tudo que não é do Senhor sobre a tua vida. Eu repreendo agora em nome de Jesus toda a manifestação do inimigo. Eu repreendo toda a amarra, eu repreendo tudo aquilo que não vem do Senhor. Em nome de Jesus, sai. O sangue de Jesus te cobriu, tu foi lavado e comprado pelo sangue do Cordeiro. Tu és filho e filho de Deus. Tu és filho e filho de Deus. O Senhor tem um chamado na tua vida. O Senhor tem um propósito na tua vida. O Senhor vai cumprir aquilo que Ele ordenou na tua vida. E o Senhor te chamou para ser pescadores de homens. O Senhor te chamou para tocar em outras vidas. O Senhor te chamou para tu alcançar outras pessoas, não através de tu mesmo, mas através do Evangelho que há dentro de ti, através do Espírito Santo de Deus que há em ti. Que o Senhor possa te abençoar. Que o Senhor possa te guardar, que o Senhor possa te proteger, que o Senhor possa ser contigo em nome de Jesus. A palavra de hoje é: o Senhor te chamou para ser pescador de homens. E o Senhor pescou homens dentro da sinagoga que estavam endemoniados. Assim que Ele chama um homem de pescador de homens, ao caminhar dos dias, ao chegar no sábado, Ele entra em uma sinagoga. E lá Ele ministrando o Evangelho do Reino, um homem se manifesta endemoniado. E Jesus vai até esse homem e manda ele se calar. Repreende o demônio que está na vida dele e o liberta. Tem muitos endemoniados por aí precisando de uma palavra. Uma palavra do Senhor Jesus, o Evangelho do Reino de Deus, sendo anunciado, o Evangelho da salvação, Jesus Cristo. Na autoridade do nome de Jesus, vá em frente. Na autoridade do nome de Jesus, diga ao demônio: saia. Na autoridade do nome de Jesus, diga ao demônio: eu te repreendo em nome de Jesus. Sai! Você tem autoridade para isso porque o Senhor te deu. Primeiro Ele fez. Primeiro Ele expulsou. Depois Ele deu ordem aos discípulos e autorizou aos seus discípulos, aos seus apóstolos, aqueles que o seguem: eu vos dou autoridade e poder. Temos autoridade e poder não dada por nós mesmos, dado por Jesus, na autoridade de Deus. E temos em nossas mãos o poder de libertar homens presos e cativos e trazer nova vida, não no nosso nome, mas no nome de Jesus. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Tchau.